Esses dias eu tava assistindo The Chosen. Pois é, a série sobre Jesus e os discípulos de Jesus. Isso aí foi o Matheus se mexendo na cadeira que range. Vai, Matheus, vai! Pronto. Eu tava assistindo a série The Chosen e tendo várias epifanias interessantes enquanto eu via sobre a vida de Jesus. A primeira delas é, cristãos, eu dou o braço a torcer. O cara era muito da hora. Claro, é uma série, não é como ele era, mas eu imagino que ele devia ser muito mais legal, inclusive. Eu consigo imaginar Jesus bonachão e amigo da garotada e sendo um cara que, né, traz todo mundo, que é alguém que você tem prazer de estar perto. E no fim, todos nós buscamos essa salvação, essa redenção, essa quebra dessa nossa gaiola de dúvidas e ressentimentos e sofrimentos. A gente está sempre em busca, né, desse algo a mais. Aqueles que negam isso, que abraçam, por exemplo, o extremo oposto de dizer essa é a nossa natureza pútrida, desgraçada e tudo mais, só estão, na verdade, engolfados pela escuridão de um total desalento porque não deram chance para uma outra coisa. Eu entendo quando um cristão fica querendo fazer essa propaganda proselitista do tipo, algum dia Jesus vai te tocar, porque dá para sentir como é forte isso para quem tem esse tipo de devoção. E eu te garanto que se eu tivesse encontrado ele, o de verdade, provavelmente eu teria seguido ele, com muito gosto, sim. Mas a razão desse vídeo ser não é essa não. É que eu fiquei pensando, especialmente na parte em que o cara que interpreta São Pedro fala, né, afasta-se de mim, mestre, eu não sou digno de você, eu sou pecador. E Jesus olha para ele e fala assim, mano, tá biruleibe? Não, ele diz, você tá redimido, cara, vamos comigo, eu te escolhi. E eu fiquei pensando, porque essa é a lógica, é o ethos cristão, dizer que todos nós somos filhos do pecado. Swami Vivekananda, no seu primeiro discurso no Parlamento das Religiões em Chicago, então ele diz, eu me recuso a acreditar que o ser humano seja fruto do pecado e tal. Eu concordo com o Swami Ji, claro que eu concordo, eu não acho que nós somos filhos do erro, nós somos monstros e tal, mas Jesus afirmava nossa natureza errônea. Pra quê? É isso que eu quero refletir com você hoje. Nós somos todos pecadores? E se sim, o que a gente faz com isso? E se sim, alguém que queria nos redimir, o que a gente pode entender filosoficamente disso? Porque as conclusões que eu fui chegando foram tão doces que eu só posso supor que tenham vindo desse lugar de amor que esse sujeito tão curioso impregnou o mundo, ou tentou, com sua mensagem há 2000 anos. Vem comigo. Antes que esse vídeo continue, eu preciso dar um recado importantíssimo. Olha esse link aqui. Clica nele. Se inscreve nesse novo canal. Vai por mim. Se inscreve, manda para seus amigos. Os conteúdos que você está vendo aqui vão começar a aparecer lá. Show? Se inscreve. Pois é, para os cristãos vai parecer que o cara é herege, querendo falar de algo que ele não domina. Calma, criança, respira. Eu já li a sua Bíblia. Para os yogis vão dizer, Guilherme está se convertendo. Semana que vem ele vira um pastor, tá com a Bíblia embaixo do braço, separa do Felipe. Que mais, Matheus? Ele começa a usar terno, não bebe mais. Oh, meu Deus, ele bebe... Pois é. Mas, pelo amor de Deus, tá? De vez em nunca. Mas eu não faço um escândalo com isso. Porque Jesus também bebia, tá? Então não enche meu saco. Enfim, que mais? Que mais? Semana que vem, o que eu vou fazer mais? Não, mas aí virar convertido, talvez a gente tenha que apoiar certas coisas aqui. Não dá, né? Nada disso! Não tô virando cristão. Não sou cristão. Se você ficar chocado de ouvir isso, né? Esses dias teve um rapaz que veio aqui com a mãe dele e tal, e ela disse que não deixaria ele frequentar aqui porque nós não éramos uma instituição cristã. O sangue de Jesus tem poder! Tinha Jesus ali, sentado, meditando junto com Buda e Krishna ali na entrada do instituto. E, olha a foto aqui, ó. Aqui. Mas ela não viu, porque na entrada também aqui do instituto tem isso aqui, ó. Tem 2 rakshasas guardando na porta. Então parece que o quê? Eu tô entrando aonde, Matheus? Na casa do demônio! Mas não, cara, é só o que fica de guarda nos portões dos templos indianos. Tá tudo bem, fica em paz. Se você quiser conhecer esses portões e entender os simbolismos dos rakshasas, e entender que eles não são demônios do mal, vem com a gente pra peregrinação agora de 2024. Tem poucas vagas, ou vem passar o ano novo no Rajastão conosco, lá nos palácios, vai ser super legal. Pergunte-me como. Mas, bom, aí ela falou que a gente não era cristão, eu te digo, não sou, no sentido de eu não vejo Jesus como a única fonte de salvação do mundo, eu não reconheço os mandamentos da Bíblia como mandamentos para a minha vida, eu reconheço os ensinamentos do Evangelho como bons nortes para a gente ter uma vida
espiritual e social muito sadia, mas eu admiro demais a figura de Jesus, eu me curvo a ele. Eu só não digo que ele é a única encarnação de Deus, o Filho unigênito de Deus e tal. Eu não acredito na teologia cristã, na estrutura da teologia cristã. E até isso não deveria te afetar em nada. Mas o lance é, eu entendo de forma técnica por que ele dizia que nós todos somos pecadores. Isso não tem nada a ver com o que as igrejas e as instituições fizeram em cima desse argumento. Porque dizer que todos nós somos pecadores, na boca de um fariseu, na boca de um doutor da lei, de alguém que quer te controlar através da sua fé e do seu medo, é um mecanismo maravilhoso para te botar um cabresto, te deixar ali subjugado, escravizado por esse medo pro resto da sua vida. Porque vai ser pela culpa e pela vergonha que você vai se submeter ao caminho espiritual. E já que você tem culpa e vergonha, e essas são sensações horrorosas de se carregar, qualquer um que te diga, que te mostre um caminho minimamente aceitável para te livrar dessa culpa e dessa vergonha, você vai seguir de maneira cega, você vai seguir de maneira irrestrita. Então o que se fez com essa história de somos todos pecadores foi tentar colocar todos nós num nível rasteiro e dizer nós estamos condenados e sem uma fonte externa de salvação que só nos salva por graça, já era, nós somos só material para ser lançado para o inferno. Eu duvido que foi isso que ele quis dizer. Duvido. Duvido que, de alguma maneira, ele quisesse nos controlar pelo medo do pecado. Porque nós erramos, cara. Todos nós. Não acho que era isso. Não era... Quando ele fala de arrependei-vos, né? Esse arrependimento não é o arrependimento da culpa. É o reconhecimento lúcido e límpido de que eu posso ser diferente do que eu erro. De que eu não sou o meu erro. De que eu não sou o pecado, portanto. O arrepender é mudar de rota. É se resignar, no sentido não de se resignar ao problema e se render ao pecado, mas se resignar no sentido de eu sou pequenininho e frágil, mas tem uma fonte de inspiração mudando minha rota e eu posso segui-la. E essa rota, se você não é uma pessoa religiosa, deísta e tal, pode ser o norte ético, de ter a satisfação interna de saber que você está fazendo o bem para o outro, de que você está tornando esse mundo um lugar melhor, de que você está sendo capaz de ser coerente com seus pensamentos, palavras e atos, porque isso já é coisa demais. A Jitsuma Tenzin fala isso, né? Esqueçam a iluminação. Já é coisa grande demais tentar e conseguir ser uma pessoa verdadeiramente boa, compassiva, honesta e tal. Então, o que então ele quis dizer com isso? Né? O ponto central do vídeo. O que Jesus quis dizer para nós com vocês são pecadores todos, né? Os discípulos, os apóstolos, todos. Ele quis nos despertar para a compaixão. Não há outra explicação para isso. Ele quis nos despertar para o reconhecimento daquilo que o Buda falava para nós. Essa é uma das 4 nobres verdades, que o sofrimento é inerente a todos nós. Na forma de pecado, o pecado é a ausência de bem, o pecado é uma falta, é um erro, é uma falha cometida no sentido de me afastar de Deus. Ora, perguntaram para um rabino de um evento em que eu tive, o Sophia Gatherings. Eu participei do Simpósio Sofia e não havia meio de eu lembrar na hora de fazer as propagandas da minha participação, de eu falar Simpósio Sofia. Eu só falava Sophia Gatherings, sei lá por quê. E o Matheus chorava de rir e falava, simpósio, seu maluco. E aí não dava. E eu, de verdade, errei isso umas 6 vezes, né? Por aí. Enfim, mas perguntaram para um rabino, lá no Sophia Gatherings, o que para ele é uma espiritualidade saudável. E ele deu uma resposta tão linda e tão elegante que tocou meu coração do mesmo jeito que a resposta que o pastor Ed Renekiewicz deu sobre o perdão, que eu já falei para vocês várias vezes. Se vocês nunca viram essa fala, vale a pena dar uma olhada aqui. Mas o rabino disse assim, o que é uma espiritualidade saudável para ele? Ele disse, é a capacidade que nós temos através do nosso livre-arbítrio de usar nossas palavras, pensamentos e atos para tornar o mundo um lugar onde Deus queira morar, onde Deus queira habitar. Tornar o mundo um lugar mais bonito, mais justo, mais digno, um lugar que Deus escolha querer morar, porque vale a pena. Olha que lindeza de definição. Eu fazer da vida minha e do próximo e do mundo um lugar
que o divino, que o mais perfeito, que o mais belo, queira morar lá, queira se manifestar lá. Quando Jesus fala para nós sobre a nossa condição de pecadores, ele está falando dessa natureza absolutamente universal e democrática do sofrimento. Uma das 4 nobres verdades do budismo é a natureza do sofrimento. O sofrimento existe. Toda vida é dolorosa, toda vida produz sofrimento. E por que a gente tem medo do sofrimento? E porque a gente é ignorante? E porque a gente é raivoso? E porque a gente acha que a gente vai diminuir esse sofrimento dando vazão a desejos? E porque a gente tem raiva de quando a gente não consegue cumprir esses desejos, ou raiva de quem eu suponho que impeça o meu cumprimento dos meus desejos? Então aí eu cometo a violência, eu cometo a mentira, eu cometo a falta com o outro. Então quando Jesus diz para nós sobre a natureza universal do pecado, ele não está dizendo nem por um lado que nós estamos todos condenados e que nós somos vermes miseráveis, aquela aguinha que passa no canto da calçada, porque é essa forma que a religião cristã fez a gente observar a nossa natureza humana, que é, poxa vida, divina, durante muito tempo. Essa coisa de autoflagelo, de se sentir o lixo do lixo, ou como diria o Chico Xavier, o cisco do cisco. Para com isso, meu Deus do céu. Existe necessidade, lugar para alguma autoestima no caminho espiritual. Para você reconhecer que você tem valor, que a sua vida é preciosa, que ela é fruto de bilhões e bilhões, de trilhões de causas e condições que juntas formaram uma equação magnífica que trouxe você aqui. O que ele quis dizer com nós somos todos pecadores é: nós todos erramos. E tirando as pessoas que fazem isso intencionalmente e que precisam ser coibidas ou pela lei ou pela ação das pessoas que as tirem do erro, tirando as pessoas que sejam patológicas na sensação sádica de fazer mal ao outro, a gente comete erros por pura ignorância. E ser capaz de acolher isso é autocompaixão. E ser capaz de reconhecer essa natureza sofredora e que causa sofrimento no outro é compaixão estendida ao próximo. É claro que nem no caso do discurso da compaixão, nem do pecado, a gente está dizendo assim, se conforma com essa natureza. Senão, para que ele viria? É para dizer, vocês são essa merda aí, continuem, acabou? Não, ele está ensinando métodos de sair desse lugar. Mas até lá, ele está dizendo que redenção é justamente essa condição de não se abandonar no caminho por conta do medo, do arrependimento e da culpa que você tem com o passado. Redenção é você notadamente se sentir merecedor e recebedor de perdão. Perdão esse que faz com que você possa começar do zero. Então, a ideia de nos dizer pecadores, ao invés de nos aprisionar no medo e na culpa, penso eu, e pensando sob a forma tão amorosa, dócil e direta e certeira com que Jesus ensinava, tem a ver com que a gente reconheça a nossa natureza humana limitada, porém digna de divindade. Ele diz isso, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Ora, ele está dizendo o tempo todo, vocês são ambivalentes, né? Seres que são pecadores e ao mesmo tempo seres que são divinos na sua capacidade de criar, de sonhar, de produzir. Então, a ideia de você se reconhecer pecador e reconhecer o pecado no outro, nesse sentido, reconhece essa nossa limitada condição de ignorantes crianças num mundo complexo demais para que a gente dê conta. Acolha isso sem condescendência, sem dizer, pobrezinho do cara que me rouba, pobrezinha da pessoa que é má. Acolhe isso com compaixão lúcida, firme, implacável, capaz de afastar o mal de si e do outro, mas de reconhecer que atitudes más não tornam uma pessoa inexoravelmente má, portanto. A gente medita para cavar fundo, para além das palavras, pensamentos e atos circunstanciais que nos aprisionam e poder perceber que a nossa natureza última não tem a ver com essa condição limitada, amedrontada e ignorante do pecado, mas com algo que é coincidente com essa beleza divina toda abrangente, amorosa e sorridente, que é essa presença do Cristo interno
É isso que eu venho pensando conforme eu me aproximei desses ensinamentos, que a nossa natureza pecadora é só um jeito de dizer: reconhece que todo mundo está tentando, que todo mundo é limitado e que todo mundo merece uma chance. Se você quiser aprender como olhar para dentro de maneira metodológica e fazer esse processo alquímico de autocura e autotransformação, dá uma olhada nesse link aqui embaixo e aprende a meditar conosco. A ciência da meditação é a quintessência do que todos esses mestres ensinaram como mecanismo para você sair do sofrimento autocriado. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!